Oi pessoal, tudo bem? Aqui é José Roberto Sanches, eu sou advogado, professor de Direito e escrevo no blog Nosso Ambiente Direito. E hoje eu estou aqui para fazer alguns comentários a respeito do 19º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre as questões de direito ambiental do 19º exame da Ordem. Esse exame, pelo que eu percebi, ele não cobrou, aliás, uma profundidade muito grande de conhecimentos em direito ambiental, não. Ele foi bastante tranquilo, uma leitura, talvez até não muito profunda, do artigo 225 da Constituição já ajudava bastante nessa prova, e também um conhecimento, aí sim, um pouco mais profundo, da Lei 9985 de 2000, que é a Lei das Unidades de Conservação. As questões da prova branca, elas foram comentadas então por mim lá no blog Nosso Ambiente Direito. Se você quiser conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouquinho mais, ver cada uma das assertivas porque estava correta ou incorreta, dá uma olhadinha lá no blog nossoambientedireito.blogspot.com.br, e aí lá eu escrevi a respeito de cada uma das assertivas, né? Eu comentei sobre cada um dos acertos e dos erros que existem na questão. Então aqui eu vou fazer um breve comentário a respeito das duas questões de direito ambiental da prova. Na prova branca elas correspondem aos números 35 e 36. Na de número 35, ela cobrava um conhecimento a respeito dos tipos de responsabilidade ambiental, que estão lá no 225, parágrafo 3º da Constituição. Então, uma leitura do 225 já salvava essa questão. Lá no artigo 225, diz que todo aquele que comete um dano ambiental, ele responde, tanto penal como administrativa e civilmente. A questão ela não trata exatamente, aliás, o artigo da Constituição, ele não fala exatamente, não traz exatamente responsabilidade civil, mas ele fala que será responsável pelos danos que causar. Então aí dá a entender da responsabilidade civil. Portanto, a resposta correta na questão 35 é a letra C, que dizia que, deixa eu dar uma olhada aqui, eu estou com o computador aqui na questão, ela dizia exatamente o seguinte: Pedro, por ter causado danos ao meio ambiente cultural, poderá ser responsabilizado administrativa, penal e civilmente, sendo admissível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público, demandando a condenação em dinheiro e o cumprimento da obrigação de fazer. Sim, nesse caso aqui, a questão dizia que Pedro ele teria pichado uma igreja no interior do Rio de Janeiro. E aí essa igreja era tombada pelo patrimônio histórico, né, e aí o Pedro, as questões elas trabalhavam com essas assertivas, eliminando a responsabilidade civil em alguns casos. Portanto, a questão estava errada nessas assertivas que eliminavam uma das responsabilidades. Afinal, a Constituição não elimina nenhuma das responsabilidades, nem civil, nem penal, nem administrativa, nos casos de dano ambiental. Então a questão assertiva correta era C, que dizia que o Pedro, se ele causou um dano, ele pode sim responder em todas as esferas, e é admissível o manejo da ação civil pública pelo Ministério Público, né? E a questão 36, ela trazia também um outro tema bastante recorrente nas provas de direito ambiental, nas últimas provas, que é a Lei 9985 de 2000, que trata a respeito das unidades de conservação, o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então essa questão dizia que uma pessoa sendo proprietário lá, o Paulo, né, que é proprietário de um terreno que foi incorporado por um parque nacional, que é uma unidade de conservação de proteção integral. Essa unidade de conservação incorporou o terreno do Paulo,
que já tinha obtido autorização para fazer nesse terreno um loteamento. Então Paulo queria construir um loteamento ali, não tinha começado ainda o loteamento, e esse grande lote do Paulo foi incorporado por uma unidade de conservação de proteção integral, no caso, um parque nacional. E aí a questão se desenvolvia, né, em torno de assertivas, dizendo se Paulo tinha direito de construir, mesmo dentro de um parque, o seu loteamento. Então Paulo não pode construir dentro de um parque nacional um loteamento, porque o parque nacional, sendo de proteção integral, ele não permite esse tipo de construção, né? Não permite esse tipo de empreendimento. Então a questão correta aqui também era a letra C, que dizia que no caso o seu terreno não seja desapropriado, Paulo poderá ajuizar ação de desapropriação indireta em face da União. Por que isso? Porque o artigo 11 da Lei 9985 diz que o Parque Nacional, lá no parágrafo 1º do artigo 11, diz assim: o Parque Nacional é de posse e domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas. Então a área do Paulo, estando dentro dos limites do Parque Nacional, ela teria que ser desapropriada. Caso ela não fosse desapropriada, então caberia a ação, né, de desapropriação indireta. Ele poderia então manejar a ação de desapropriação indireta contra a União por ser um parque nacional. Tá ok? Então essas eram as duas questões, ou foram as duas questões de direito ambiental desse 19º Exame Nacional, exame da Ordem, né, o Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi feito hoje em todo o Brasil. A prova me pareceu que não tinha a complexidade tão grande quanto foram as demais. Em especial na parte de ambiental, foi bastante tranquilo e correspondeu a uma tendência que já vem ocorrendo nas últimas provas da OAB, que é perguntar a respeito do artigo 225 da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Claro, é preciso ler esses artigos com uma certa tranquilidade, com uma certa cautela, explorando as subjetividades dele e até com uma certa profundidade em alguns casos, mas correspondeu aos temas que vem caindo nas últimas provas da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá ok? Então, um grande abraço para você, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha ido bem nesse exame da Ordem e que em breve você também seja aprovado, né, vá para a segunda fase, seja em breve advogado também. Muito obrigado e fica o nosso abraço. Eu gostaria que você assinasse o nosso canal, se você ainda não assinou, e que você colocasse lá o joinha, o like, para a gente poder continuar com ânimo para fazer esses nossos vídeos aqui, essas nossas gravações. Muito obrigado e um grande abraço.